de Frente. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou Ricardo Ventura e você está no Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e os assuntos mais bombados da rede. E eu quero começar já com um assunto extremamente bombado. Guilherme, imagina o seguinte, se você chega para sua esposa e fala assim, mulher, eu posso ir no funk das novinhas? O que ela vai responder para você? Ela certamente não me deixará ir, não. Pois é. Boa noite, Ricardo. Então, agora eu pergunto para você. Imagina que Bolsonaro entra com uma ação contra o Alexandre de Moraes no Supremo. E o Alexandre é ministro do Supremo. E quem vai fazer as vistas é o Toffoli. Então, você não acha que tem a mesma conotação? Ou seja, eu vou pedir para ele se autocondenar? Como é que é isso? Como é que você vê essa história toda aí? Não, essa é uma falsa questão, Ricardo. Em primeiro lugar, boa noite a você, meu caro companheiro. Boa noite, Negão. Boa noite. Boa noite, Tomé. Você está alisando muito, pessoal. Eu quero saber o seguinte, aqui é debate puro. Não adianta ficar puxando o saco Alexandre de um não é de outro. fácil, tem que comer o tempo. A questão é a seguinte, Alexandre. a questão é a seguinte, essa é uma falsa questão, porque é uma questão que já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? Essa questão do inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes já é uma questão que foi decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, essa representação, essa notícia, crime, né, de abuso de autoridade impetrada hoje pelo presidente Bolsonaro, já estava fadada a um insucesso, né? Então, a decisão do ministro Toffoli não causa nenhuma surpresa. E aí, o Bolsonaro, em seguida, ele já faz uma representação à Procuradoria-Geral da República para que investigue, né, o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Novamente, né, certamente, o Procurador-Geral da República não detectará elementos para fazer essa perseguição, porque já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E se ele prosseguir com isso e chegar a impetrar uma nova ação no Supremo Tribunal Federal, novamente isso estará fadado ao insucesso. Quer dizer, está se lançando aí uma cortina de fumaça para mascarar outras coisas, Ricardo, que estão acontecendo. O que significa isso? O governo não está mostrando governo. Eu tô achando que o pessoal aqui nessa mesa não vai concordar com você. Você falou que queria debate. É o seguinte, falou que queria debate. Eu acho que é o seguinte, o bigode do Kim, inclusive, já até estremeceu lá na Austrália. Então, antes de chegar no Kim, eu quero saber do Tomé. Tomé, na realidade, ele está dizendo que é para tirar o nome dele, né, do inquérito da fake news, até porque a Polícia Federal já disse que não tinha nada contra o Bolsonaro. E aí, é uma cortina de fumaça ou é o direito de um cidadão que está querendo que não tenha o abuso de poder em cima dele? E esse cidadão é o presidente da República. Eu concordo com o que você falou. A decisão não causa nenhuma surpresa. Eles decidem sempre contra os anseios da sociedade, sempre contra o Brasil. Eles decidem soltar o que eles querem, eles decidem prender o que eles querem, eles decidem o que é e o que não é fake news. Nós não aguentamos mais as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que eles estão totalmente contra o Brasil em suas decisões. E eu vou dizer uma coisa com muita clareza. Nós temos o direito, sim, de dizer que nós não concordamos com as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a democracia. E aí eu pergunto, até quando nós vamos aturar isso? Quer dizer que agora vão decidir o que eu posso e o que eu não posso falar? Vão decidir o que eu posso e o que eu não posso colocar nas redes sociais? Que mundo que nós estamos vivendo e como nós, brasileiros, ficamos tanto tempo calados em relação a tudo isso. Nós não podemos mais fechar os nossos olhos, porque sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o nosso país. Nós vamos ver, mais uma vez, pessoas sendo soltas, seus direitos políticos adquiridos, como o ex-presidente Lula, que assaltou o Brasil e todo mundo sabe disso, e é candidato agora a presidente da República. É isso que são os anseios da nossa sociedade? É isso que você em casa quer? Essa é a pergunta que fica. Olha, eu senti lá da Austrália, o Kim Paim, como eu disse, ele disputa comigo o bigode mais bonito dessa mesa, e eu quero chamá-lo. Kim Paim, você ter uma opinião agora é crime no Brasil? Existe crime de opinião no Brasil? O que você acha disso, Kim? Então, Ricardo, eu estou acompanhando essa situação, acho que desde 2019. Eu acho que toda essa situação ela surge em 2019 ainda com a questão ligada à CPMI das fake news. Acho que todo esse embate vem daí. E minha grande preocupação, às vezes, assim, o judiciário é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Tem hora que tem um entendimento, às vezes o pessoal vai tendo novos elementos. O que me deixa bastante triste quando eu olho todo esse cenário, na maior parte do tempo, é a cobertura da mídia. Muitas vezes a imprensa, qualquer tipo de ação que vem por parte do governo, fala que é golpe,
fala que é uma tentativa disso, que é uma tentativa daquilo outro. Eu acho que às vezes falta uma boa vontade de tentar entender, sabe, quais os pontos de um lado e os pontos do outro lado. Às vezes até tem um interesse de entender um dos lados, mas eu sinto que o lado do governo, dos governistas, dos apoiadores do governo, a imprensa não tem essa boa vontade na hora de tentar entender. Então, utiliza-se de vários adjetivos, de algumas teses meio complicadas. Inclusive, algumas matérias da imprensa já serviram para fazer movimentações jurídicas, e algumas dessas teses que a imprensa gerou, inclusive, vieram a julgamento, se mostraram que não eram reais. Então, assim, é meio complicado. E ainda olhando para esse cenário, o que eu vejo é que temos jornalistas que todo mundo tem o seu lado, a gente está em um ano eleitoral, e os jornalistas que acusam o presidente de tá fazendo uma movimentação política, eleitoreira, tá criando uma cortina de fumaça, isso, aquilo, outro. Muitas das vezes, esses jornalistas, eles também estão tentando tirar, né, assim, pegar o peixe e trazer para o lado deles. Também tentar tirar um proveito eleitoral. Não que eles sejam candidatos, mas eles possuem os seus candidatos. E eu acho que a maioria deles gostaria de ver um novo presidente da República que não Bolsonaro. Até pegando um gancho aí na fala do Guilherme, eu achei que ele foi bem brando. Ele diz, não, o Bolsonaro quis criar uma cortina de fumaça. Comparado com o que a gente vê aí na imprensa, é o golpismo, as entidades ainda não se pronunciaram sobre o golpe que Bolsonaro vai dar. Teve aí um grande jornal do Brasil que falou o golpe está acontecendo, não é que vai, assim, está acontecendo, já começou o golpe do presidente. Tem até um xará do Guilherme que escreveu o seguinte, que Bolsonaro está fazendo todas essas coisas, está fazendo ataques nas redes sociais, porque ele não tem nenhuma entrega para demonstrar. Aí, sei lá, você entra no próprio Twitter do presidente. Acho que o último tweet que ele fez estava lá mostrando 4.200 obras que foram entregues. No dia de ontem, ele estava comentando sobre os mais de 200 mercados que o Brasil agora consegue acessar, uma ampliação desde o ano de 2019, aí, principalmente com o trabalho do Ministério de Agricultura. Então, assim, eu acho que às vezes falta boa vontade de alguns lados para tentar, assim, colocar o Brasil nos trilhos. Eu acho que o interesse de qualquer brasileiro, seja ele de esquerda, de direita, de centro, terceira via, é ver o país progredir, avançar, ainda mais neste momento que estamos vivendo, que o mundo passa por uma crise. Então, mais do que nunca, acho que é necessário colocar a bola no chão e tentar, cara, vamos organizar aqui, vamos tentar se resolver e vamos tentar colocar o Brasil, né, de volta ao caminho da prosperidade. E é isso que eu queria perguntar pro Negão. Sabe o que é engraçado? O candidato que perde de todos eles é o que é mais atacado pelos partidos, pela mídia. Como é que você enxerga isso? Realmente, o Bolsonaro, ele se coloca como vítima, como muitos dizem, né? Ele já está se vitimizando? Ou, na realidade, existe aquele candidato que chega nos lugares e é ovacionado, só que a mídia e os partidos políticos dizem que não, que ele está montando um golpe. Como é que você vê isso aí? Vou falar para você uma coisa, Ricardo. Hoje a gente tem a sorte aqui de ter um advogado aqui, o Guilherme, que pôde explicar para a gente um pouco dessa situação. Obviamente eu não tenho base aqui para fazer um comentário jurídico, mas eu queria falar sobre o que foi prometido para os brasileiros. Em 2018 foi prometido pelo PT, foi que o Bolsonaro seria racista. Foi prometido não só pelo PT, desculpa, foi prometido pela imprensa, foi prometido pelos artistas, foi prometido pelos todos os outros, né, inclusive o PT, de que a gente teria um governo fascista, de que a gente teria um governo racista, de que a gente teria um governo misógino. O Lula agora adora falar que o Bolsonaro não gosta de pobre, o Bolsonaro não... Porque parece que ele está indo em 2018, entendeu? O que a gente ganhou? A gente ganhou um governo que está preocupado com as pessoas, que fez o possível para conseguir o auxílio no momento em que o mundo parou, porque não foi o Brasil que parou, foi o planeta que parou. A gente tem um presidente que fez de tudo para conseguir fazer com que as pessoas tivessem o seu único direito sagrado de poder trabalhar. E agora o que a gente está vendo, eu vou falar até baseado aqui no que o Guilherme falou, o que a gente está vendo é o seguinte: o Bolsonaro foi acusado de fazer fake news. A Polícia Federal disse que ele não fez fake news. O ministro e o Supremo, porque ali ele está representando o Supremo, todo mundo está dizendo que o Bolsonaro tem que pagar em alguma coisa. Os próprios advogados do Bolsonaro não conseguem ter acesso ao inquérito todo. Por favor, Guilherme, depois você me corrija se eu estiver errado. E agora o Bolsonaro coloca um processo em cima do ministro Alexandre de Moraes. Se ele fosse o ditador que todo mundo está vendendo pra gente, o certo não era ele agir de outra maneira? O certo não era ele fazer o bendito do golpe
que todos estão prometendo para a gente desde 2018 que ele vai fazer. Ao invés de entrar pelas vias judiciais. Pelas benditas 4 linhas que ele sempre fala. Que tipo de ditador é esse que não trabalha dentro da... que trabalha, que quer trabalhar dentro das benditas 4 linhas? O que eu tô vendo é a clara perseguição ao homem que não foi conseguido provar que era ditador, a clara perseguição ao homem que é ovacionado por onde passa, exceto nas pesquisas, é claro, Ricardo, porque nas pesquisas estão dizendo que ele perde para todo mundo. Entendeu? Se até, sei lá, se minha caneca de água aqui, ó, concorrer contra o Bolsonaro e ela for pro segundo turno, ela perde. Mas, em compensação, é o único que pode andar livremente pela rua, é o único que é aclamado, é o único que pode chegar em qualquer evento, é o único que vai em estádio, é o único que vai em feiras. Aliás, desculpa, Ciro Gomes também vai em feira e é vaiado. O Dória vai em feira e não é nem reconhecido. Até a gente vai falar sobre isso então, hoje. E é isso que eu quero pegar, Negão, porque o Guilherme disse o seguinte... que ele estava ali criando uma cortina de fumaça. Então, vamos lá, você vê ele entrar com uma ação judicial e tudo mais dentro das 4 linhas, é uma cortina de fumaça, Guilherme? Na medida em que já existe uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal decidindo que o inquérito estabelecido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes é regular, ingressar com uma representação por abuso de autoridade acaba se constituindo em uma movimentação que tumultua, né? Quase um ato processual atentatório à administração da justiça. Mas o que eu quero dizer, Ricardo, né, trazendo um pouco aqui algumas considerações, é o seguinte, ele não está condenado, há uma investigação em curso. Né? Qual o receio de se Mas aguardar? Isso é uma das coisas que ele reclama, que não termina, você não tem acesso ao que você é acusado, a própria Polícia Federal que fez a investigação não encontrou nada, então por que não se encerra? Então, agora, é legítimo ele reclamar disso? É muito legítimo, então, mas de qualquer forma, ainda não houve a finalização das providências do inquérito. Então, quer dizer, ele não está condenado. Agora... não se pode falar, por outro lado, que isto macula a liberdade de expressão. Não, porque macula sim. No regime... Macula Pera um pouquinho, Tomé. Sim, desculpa, pera um pouquinho. Sim. Porque no regime constitucional da liberdade de expressão, não há uma carta branca para simplesmente se falar irresponsavelmente. Como é que funciona o regime constitucional da liberdade de expressão? Todos nós podemos nos expressar livremente, mas isso não significa dizer que todos nós temos um cheque em branco para falarmos sem sermos responsabilizados. Não, mas para um pouco. Como é que vem a diferença? Como é que vem? Tem uma diferença. Tem uma diferença. Meios da lei tem uma da gente diferença. Como é que vem a responsabilização? A responsabilização injúria, difamação. Vem por injúria, Claro, difamação. então. E o que significa essa coisa da fake news? A fake news está um pouco nesse contexto. Mas o que é fake news? Eu dizer, por exemplo, que na minha opinião, eu não confio nas urnas eletrônicas. Isso é fake news? A minha opinião, isso é uma fake news? Dizer que existem muitos indícios de fraudes nas urnas eletrônicas, isso é fake news? Eu não tenho mais direito, como um brasileiro, de poder colocar o meu ponto de vista? Isso pode não ser a verdade. Então, peraí, eu quero ponto de vista, eu quero que você continue. Não, eu quero que você continue nisso, mas eu quero ter mais uma linha. Eu quero justamente... Não, você vai dar 5 linhas, não uma só. Porque o que acontece? Essa discussão é a segunda bomba que nós vamos falar hoje. Porque o que acontece? O Bolsonaro, ele chamou ali as Forças Armadas, convidou as Forças Armadas para justamente olhar o que estava acontecendo no TSE. E aí foi dito que não, que as Forças Armadas têm que ficar... Acho que talvez a gente até áudio disso, não tem? Temos áudios disso, sobre as Forças Armadas têm que ficar com as armas e o poder tem que ficar sem as armas. Então vamos ver isso aí. Agora é a treta de Bolsonaro com o Fachin. Vamos ouvir os áudios. O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. E agora vamos ouvir o que o Bolsonaro respondeu para o Fachin. A arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional. E a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que, porventura, um dia tenhamos que usar.
A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Olha que interessante isso. O Bolsonaro, ele está discutindo, ele está levantando a hipótese, isso para todos os candidatos, não só para ele, de colocar mais uma camada, ou seja, pessoas que consigam ali olhar e falar, olha, tá tudo bem, é só isso. Por que esse medo? Por que desmerecer as Forças Armadas? Por que reduzir as Forças Armadas a armas? Quer dizer, nas Forças Armadas não existem pessoas inteligentes? Pois é. Não existe a inteligência do Exército? Quer dizer, o Exército está sempre ligado à arma, a golpe? Como é que você vê isso, Tomé? Não, é importante a gente citar aqui o que o presidente falou. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. O que você em casa acha disso? Agora vamos voltar um pouco e vamos fazer uma análise do que a grande mídia faz para a gente saber o que é o que não é fake news, seguindo a linha do ministro Alexandre de Moraes. Existem as manifestações da esquerda. Eles estão lá nas ruas, eles estão usando drogas, porque é muito claro, a gente vê isso acontecendo. Eles depredam patrimônio público, eles colocam fogo na bandeira do Brasil, eles quebram vitrines de lojas. E aí a grande mídia coloca assim, manifestações democráticas. Isso não é uma fake news? Aí o povo brasileiro vai pra rua de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil, com senhoras, com crianças, limpa as ruas no final, bate palma pros policiais militares e as manchetes dizem manifestações antidemocráticas. Isso também não é uma fake news? Então que mundo que nós estamos vivendo com 2 pesos e 2 medidas? É isso que a gente espera pro Brasil? É exatamente essas decisões que estão cansando o povo brasileiro. E cada vez mais e mais pessoas estão indo pras ruas, porque nós não aguentamos mais esse tipo de decisão. Decisões que são contra a nação, decisões que soltam bandidos. E agora vão dizer para nós o que nós podemos ou o que nós não podemos falar? Nós não podemos mais falar sobre as urnas eletrônicas? Você em casa confia nas urnas eletrônicas? Nós temos que ter uma discussão como sociedade em relação a isso. E não é porque houve uma decisão das pessoas que trabalham para nós que nós não podemos dizer que as decisões podem ser revistas. Isso é democracia. Estão tirando o nosso direito à liberdade. Estão ceifando a nossa voz. Esse país aqui, se voltar para a mão da esquerda, acabou. Porque é o que eles fazem. É isso que a gente não pode admitir. Eu quero jogar uma provocação antes de chamar o Kim. Kim, presta atenção no que eu vou dizer. Já aconteceu alguma vez, não muitas vezes, de eu ir num restaurante ou num bar, enfim, e eu, no final de consumir, né, consumir aqui, ali, às vezes tem eu mais 2 pessoas ali, eu falo, por favor, me vê a conta. Já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu isso. A pessoa vem e fala assim, a conta deu tanto. Eu falo, tá, mas eu quero ver a conta. Não, a conta deu tanto, o resultado é esse. Eu falo assim, gente, mas isso não existe. Eu quero ver item a item. Eu quero ver o que eu consumi. Ou seja, você não acha que a urna eletrônica, sem você conseguir fazer essa contabilidade numa dúvida, não fica uma coisa de tipo, ó, acredita na gente e vai ser feliz? O que você vê nessa situação, Kim? Eu vejo que essa situação, desde o início, eu sempre sou a favor do seguinte, qualquer tipo de implementação que possa trazer melhorias, eu sou a favor. Eu sou engenheiro, me graduei em engenharia elétrica, estudei também algumas coisas na área de TI, estudei sobre cibersegurança e assim, qualquer coisa que você propor no âmbito aí de melhorar qualquer tipo de segurança, nesse tema eu sou a favor. E esse debate, assim como o outro, eu acho também que ele teve vários jabutis, às vezes má vontade de explicar. Eu vi, por exemplo, algumas matérias da imprensa falando que o cidadão vai levar o comprovante de voto para casa. Eu vi deputados de esquerda, como a própria Tabata Amaral, falando a mesma coisa e que isso daí poderia ser utilizado para voto de cabestro e diversas outras coisas. Então, assim, eu não sei se é falta de interesse de tentar entender o que, por exemplo, o projeto de lei que foi aí, né, tentou ser aprovado no ano passado, o que é que ele realmente falava, se foi por realmente, não sei, a pessoa realmente estava interessada em derrubar a pauta, mas é um tema que ficou aí. Eu acho que em termos do legislativo, a discussão já aconteceu. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma previsão, acho muito difícil existir implementação neste exato momento. A gente está faltando aqui, 5 meses para as eleições. Acho que não tem como vir, que seja, dependendo de quem for o dono da caneta, até que o legislativo paute mais uma vez, acho que não tem tempo mais hábil para isso daí. Acho que é uma discussão que é normal. Acho que vários países, inclusive, têm essa ideia que Bolsonaro propôs. Então, você falar que é isso, que é aquilo, outro, blá, blá, não faz muito sentido. Quando você olha para a realidade, você vê que tem países que utilizam o sistema de votação que Bolsonaro defende, né? E que o Felipe Barros lá foi o relator do projeto que vinha propondo isso. Então,
cabe naquele ponto, né? De um lado, ficam acusando que é golpe, que estão tentando destruir a democracia, etc. E o outro lado está tentando falar, e às vezes pode estar também se comunicando mal, que, cara, eu só estou tentando aqui aumentar a segurança, estou tentando dar um mecanismo a mais de auditoria, enfim, né? É o Brasil, é as discussões que nós temos diariamente. É o seguinte, pegando o que a gente conversou até agora, será que a esquerda ela se faz de besta? Ou ela não entendeu que nem, o cara vai levar o comprovante para casa, ele vai, vamos voltar na era de 1980, que era com o xizinho ali. E na realidade as pessoas querem que haja uma contabilidade para que você tenha ali uma auditoria, caso precise, e o papel está impresso, que você não toca no papel e cai ali na urna, e aí você tem uma prova física e não somente o digital. E aí, essa situação de, estão conturbando algo que funciona. Pode acontecer das pessoas não aceitarem. Você não acha que as pessoas vão ficar extremamente indignadas se não for possível você contabilizar os votos de uma maneira real? Ricardo, nós estamos usando as urnas eletrônicas há 26 anos. Elas sempre se mostraram confiáveis e nunca tivemos. Mas, Guilherme, quem comprova problemas. Que ela foi confiável? Você usa o telefone celular de 26 anos atrás? O que acontece? O mecanismo sempre pode ser aperfeiçoado, até porque a tecnologia está sempre avançando. Cada urna é um microcomputador. Ela não está ligada em rede durante o momento em que ela está captando os votos. Ao final do seu funcionamento, é possível imprimir uma coisa que chama-se zerésima, que simplesmente computa tudo que está ali lançado na urna. Ou seja, ela é verificável, ela é auditável. O Tribunal Superior Eleitoral trabalha com prazos como qualquer procedimento no Poder Judiciário. Ao longo dos últimos meses, todos os partidos políticos participaram de um momento em que era possível oferecer sugestões de aperfeiçoamento, inclusive na comissão em que as Forças Armadas participam. O que aconteceu recentemente é que, fora desse prazo, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, enviou um documento com 400 sugestões após o prazo ter terminado em março, quando antes já haviam sido lançadas outras sugestões e foram todas consideradas, e aquelas que eram pertinentes foram objetos de consideração e de aperfeiçoamento do processo democrático. Quando simplesmente fora dos prazos considerados da Justiça Eleitoral, até como o Kim disse, para que haja tempo hábil para ser aproveitado no processo eleitoral, se lança um documento com 400 sugestões, quando não há mais tempo hábil para a Justiça Eleitoral, dentro dos seus procedimentos, aproveitar isso, fica evidente que se quer tumultuar o debate eleitoral. E isso não aproveita a ninguém. Não, discordo. Ou seja, para o próximo pleito eleitoral, talvez a gente consiga ter novos aperfeiçoamentos, e aperfeiçoamentos, inclusive, tecnológicos. Mas, Guilherme, esperar até o próximo... vamos lá. Ô, Negão, o é o próximo seguinte... daqui a 2 anos. Você acha... Então, mas... Nós temos eleições para vereadores e prefeitos, porque... como nós sabemos, mas nós temos eleições a cada 2 anos no Brasil. Desse país é a eleição para o presidente, que inclusive vai indicar mais 2 ministros pro Supremo. Então, Negão, como é que você sente isso em relação aos seus inscritos? Você faz um programa diário. Como é que você sente as pessoas falando sobre... Porque a urna existe há 20 anos, tá? Mas as redes sociais não. Então, às vezes, o povo tinha essa pulsão de querer participar, de discutir, mas ia discutir aonde? E hoje não tinha como discutir. Exato. Hoje tem. Então, é uma falácia dizer, mas antes ninguém reclamava. É claro, não tinha rede social. Vou reclamar quem? Pro bispo, pro meu vizinho, pro Tomé, pro meu colega do lado? Hoje não. Hoje você reclama para milhões de pessoas. Como é que você vê isso? Eu vou ser bem sincero com você, Ricardo. O meu público, o público que me assiste diariamente, o meu público não confia nas urnas. Mas agora eu vou dar o meu relato, vou falar por mim, vou falar pelo Alessandro Negão. Eu voto, assim, o que eu consigo me lembrar de mais antigo assim é na eleição do Lula. Que, se eu não me engano, ali começa com a urna eletrônica, porque eu não me lembro de já ter votado no papel. Você votou no Lula, Negão, é isso? Votei.
Eu votei no Lula. Você Votei. Ó, mais um que vamos deixar registrado aqui, não, ó. eu não escondo. Além do Tomé, né? Um eleitor. Temos vários eleitores do Lula aqui nessa mesa, senhoras e senhores. Além do Tomé. Até o Bolsonaro votou no Lula. Quem mandou, inclusive, pelo correio o voto dele, lá da Austrália, pra votar no Lula. Deixa eu falar uma coisa. Voto em trânsito. Eu nunca tive problema com a urna eletrônica. Entendeu? Por um motivo muito simples. A urna eletrônica até então mostrava o que estava acontecendo nas ruas, certo? O que eu via. É por isso que eu gosto sempre de basear pelo que eu tô vendo. Igual hoje a gente tem as pesquisas. Entendi. As pesquisas dizem que o Bolsonaro perde para todo mundo. O que os nossos olhos estão vendo? Ele é o único que consegue levar pessoas à rua. O Lula não consegue. Esses dias teve a passeata do Lula aqui, que foi orgânica. De bicicleta. Olha, eu vou ser muito legal com o pessoal do PT. Juntou 50 pessoas. No máximo. Olha, agora eu fui muito exagerado, porque você mandou 20 ali. Talvez foi uns 37. E ela foi orgânica, isso deve ter assustado o pessoal do PT, porque não foi uma coisa de militantes, foi orgânica. O pessoal se reuniu no Zap e foi pra lá. O que eu quero dizer sobre a urna eletrônica é o seguinte: quem não me deixa confiar na urna eletrônica não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Todo mundo está falando assim, porque o Bolsonaro está lançando dúvidas sobre a urna eletrônica. Todo mundo tem o direito a ter dúvidas. Eu tenho, Guilherme tem, Tomé tem, Ricardo tem, Kim tem, entendeu? Quem não está me deixando ter confiança nas urnas é o TSE. A partir do momento que o TSE coloca tantos obstáculos, a partir do momento que o TSE coloca, a partir do momento que você vê essa campanha contra o que o Bolsonaro está colocando na mesa, isso me faz ter medo do que pode rolar nas urnas eletrônicas. Porque lá fora o que a gente está vendo é muito simples. A gente está vendo um político que consegue colocar multidões, certo? E sem aparecer... o Lula outro dia apareceu aqui no Largo da Batata, entendeu? E não juntou 5 mil pessoas. O Bolsonaro sem aparecer, vocês viram a Paulista como é que ficou. Então, quando o Bolsonaro coloca uma dúvida, não tem problema ele colocar uma dúvida. O meu problema é, por que tá tendo essa campanha? Não, por que tá tendo essa campanha? Não, parece que blinda, né? Vamos blindar. Até aí, não conferir, ainda tudo bem. Eu quero chamar. Agora, você não conferir e ainda colocar esse monte de obstáculos. O Tomé tá me chutando aqui embaixo da mesa. Vocês não têm noção. Ele já me deu 5 bicas aqui. Isso não me faz confiar na urna, já não é o perguntei, Bolsonaro. você é casado também, Tomé? Sou. Então, eu já joguei ele na fogueira, vou jogar você na fogueira. Aí a mulher do Tomé, vê o Tomé assim, ó. Aí ela fala assim, Tomé, deixa eu dar uma conferida. Ele fala, não, confia em mim, não tem nada aqui. Tá tranquilo. Pô, peraí. Assim, né? Ela não pode olhar pra ver o que tá acontecendo. Não posso olhar, não posso conferir pra ver o que tá acontecendo. Então, confia em mim, não é nada. E aí? Exatamente. Não, peraí, Tomé vai falar agora que minha canela tá doendo. O cara me chutou aqui. Um ponto muito importante. Você fala que não é nada e você não demonstra pra ela poder olhar o teu celular. Você não passa a senha. Vamos lá, eu queria fazer algum comentário. Agora é minha vez de falar aqui um pouquinho. Guilherme, você fez uma afirmação aqui. As urnas são verificáveis e auditáveis. Como? Só a população que não sabe. Eles não demonstram de maneira clara. E quando nós queremos fazer que a coisa seja pública... Eu acabei de demonstrar que existe a zerésima. Não há demonstração, você me desculpe. Não há demonstração. Nós temos um sistema eleitoral de 26 anos atrás que ele é totalmente... Peraí, só pra traduzir, você falou que tem o quê? Zerésima. O que é zerésima? A zerésima é o total. Justamente a impressão... Tá, mas quem disse que eu votei corresponde a zerésima? Olha só. Não existe isso, gente. Não tem essa conexão. As urnas... A sessão em que isso é demonstrado foi pública. Todos os partidos participaram. Um pouco, gente. A sessão é depois que o voto acontece. Depois que o voto acontece, a gente não tem como resolver. Você percebe? Esse exemplo que o Ricardo mostrou do celular... Só tem um problema, o voto é sigiloso. Mas então, é exatamente por o voto ser sigiloso que nós queremos melhorar as urnas de tal forma... Mas cada pessoa que votou, ela pode ver que você vota, votou. Você vai olhar para aquele papelzinho que só você viu vai cair dentro de uma urna. Em caso de algum tipo de dúvidas, você pode fazer uma auditoria. É isso que se pede. É a conta do é isso que estão tirando de nós. É uma auditoria pessoa por pessoa. Vamos lá. O que o presidente está pedindo? Que tenha transparência, a qual a população brasileira não enxerga que acontece. Ele pediu para que o Exército pudesse fazer uma verificação e uma auditoria do que está acontecendo. Eles não estão permitindo. Mais um obstáculo. Mas de novo, a população está ficando cansada. E o que se diz é o que o Guilherme repetiu aqui. As urnas são verificáveis e são auditáveis. Sabe que eu fico chateado? Eu quero até chamar o Kim para isso. Só terminar um minutinho. Tem uma coisa muito importante, que é a democracia do país. Isso. Se a esquerda for eleita de maneira democrática,
tem que se aceitar. É a decisão do povo. Nós queremos a transparência até mesmo para poder validar que hoje o Lula está em primeiro lugar no país e que as pessoas que vão para a rua para seguir o Bolsonaro é uma pequena parte dessa população. É o contrário do que nós vemos. E são as urnas que vão dar para nós essa tranquilidade. Por que não melhorá-la? Isso. Por que eles estão fazendo isso com a gente? Ó, o que eu percebo, então, é que aquele ministro tem razão, né? Eles nos enxergam como imbecis. Então vamos terminar com essa frase aqui, porque tem uma pessoa famosa que também não confia em eleições, sabia disso? Dória não confiava nas eleições que foram feitas ali no PSDB, MDB, o Cidadania, para ver se realmente ia ser o Dória, se ia ser a Tabet. Então o que acontece? É possível acreditar nessas eleições, não é? O Dória tem razão. Como é que você vê esse cenário? Dória tem alguma chance nessa terceira via, doutor Guilherme? Olha, o Dória está se revelando assim um fiasco, né? Essa que é a verdade. Porque a nossa Constituição Federal estabelece que não existem candidaturas avulsas, né? A candidatura só se viabiliza por uma convenção partidária e por partidos políticos. E o seu sistema é um sistema que busca fortalecer as agremiações partidárias. Então, quando começa essa discussão, após ele já ter sido escolhido pelo partido como o candidato, na verdade isso acaba enfraquecendo o próprio partido, né? A própria agremiação partidária. Então acaba sendo assim algo que mostra que, na verdade, nós não temos assim ainda no Brasil, né, passados 34 anos de vigência da Constituição Federal, ainda partidos estabelecidos, com ideologias solidificadas, com propostas de desenvolvimento para o país e, sobretudo, ainda não temos candidatos que tenham que dizer para a população brasileira, porque ainda se perdem em discussões sobre essa personificação, né? Então isso ainda acho muito ruim, viu, Ricardo? Pois é, olha que interessante, né? Você disse propostas concretas, né? Ideologias e tudo mais. Tomé, você acha que o PSDB derreteu? Perdeu ali as suas principais nomes, ali o Alckmin e tudo mais. E aí, qual é o futuro do PSDB? E mais ainda, o Guilherme trouxe uma coisa legal. Qual que é o futuro desses partidos que realmente nunca tiveram ideologia? E simplesmente foi uma casa ali para receber as verbas e depois negociar tempo de televisão, quem que eu vou apoiar no segundo turno. Você vê dessa maneira, Tomé? Olha, o PSDB, junto com o Alckmin, apostaram no Dória. O Dória foi eleito prefeito de São Paulo e eu votei no Dória. De novo, ele se utilizou da política e do nome do presidente Bolsonaro para se tornar governador do estado de São Paulo. Moral da história, ele traiu o Alckmin. Veja o que aconteceu com o Alckmin, que foi a pessoa que o ajudou a ser prefeito de São Paulo. Aí ele se elegeu com o nome do presidente. Ele traiu o presidente. No momento do Covid, onde nós mais precisávamos de união no Brasil, ele foi um dos que liderou aquele motim dos governadores contra o governo federal. O Dória hoje está pagando o preço das suas próprias ações e decisões. O Dória hoje, ele não é bem visto pela direita, ele não é bem visto pela esquerda, ele acabou com a carreira política dele, ele acabou com o partido que ele está, e esse, infelizmente, é o João Dória, a qual eu me enganei e votei 2 vezes. Negão, e aí? Acho que a gente tem que ter muito a agradecer ao João Dória. Graças a João Dória, hoje a gente sabe que o PSDB e o PT são farinhas do mesmo saco. São de esquerda, né? Certo? A gente achava que era de direita. Não, era a teoria da conspiração, era o Olavo de Carvalho maluco, falando de teoria... Como é que é? Teatro das tesouras, falando de teatro das tesouras. A gente tem que ter muito... A gente tem que agradecer muito ao Dória. Mas eu acho que o principal que a gente tem que botar agora os pés no chão é o seguinte: o Dória não está errado, certo? Foi feita uma convenção, tá lá o partido decidiu que ele seria o candidato do PSDB, ele ganhou do Eduardo Leite, entendeu? Se falasse assim, Negão, qual dos dois você acha que seria um candidato melhor? Eu apostaria no Eduardo Leite, entendeu? Em relação ao Dória, porque assim, o pessoal no Sul também não gosta dele, mas o Dória conseguiu ter projeção nacional de pessoas que não gostam dele, entendeu? E hoje em dia o Dória, ele tá afundando o PSDB. Eu acho que a gente tem que agradecer, porque o PSDB também já deu, né? A gente achava que, quem diria, né? Porque a gente achava que seria o Aécio, depois de tanta coisa que a gente soube sobre ele, que ia afundar o PSDB. Depois a gente pensou que quem afundaria o PSDB seria o Fernando Henrique, com tantos afagos que ele fazia ao Lula. E agora, depois a gente teve o Geraldo Alckmin se aliando a Lula. E agora a gente tem o próprio João Dória, que praticamente sem se aliar a ninguém, achando no seu ego
super inflado, que alguém ainda gosta dele, mas a gente viu na AgriShow que o pessoal... Eu acho que ele chegou naquele ponto em que eu acho que é a pior coisa pro político, porque o político é aquela coisa, falem bem, falem mal, mas falem de mim. No caso do Dória, ele foi ignorado. Imagina você ser candidato a presidente e você ser ignorado. Ele estava dando tchau para as paredes, né? Exatamente. Para close achar que ele estava fazendo com alguém. Ele falou assim, é isso, mas ele plantou e colheu. Eu quero botar o Kim em maus lençóis. Kim, eu quero saber se você segue futebol. Sabe por quê? Porque essa briga do Dória parece aqueles campeonatos que terminam no tapetão. Né? O cara ganha no jogo, na pontuação, mas é decidido no tribunal do esporte. Como é que você vê isso daí, Kim? Você acha que é uma briga sem fim, é uma briga que não vai adiantar em nada? Qualquer um que for para a terceira via, simplesmente... Ou, peraí, isso serve para capital político, Kim? Isso que eu quero saber. Serve você disputar, mesmo sabendo que vai perder, serve para capital político para a próxima eleição? São várias perguntas e vários pontos aí interessantes. Primeiro ponto aí, começar pelo final. É capital político? Sim. O Dória, ele também é empresário. O Dória tem um grupo de empresários dele também. Na eleição presidencial, querendo ou não, o Dória vai participar de vários eventos, vai conhecer várias pessoas, vai poder montar um baita network, vai ver quantos votos ele tem, pelo menos na cidade XYZ, e pode até pensar no futuro aí, 2024, em emplacar alguns vereadores. Agora, para falar sobre essa situação aí do PSDB, eu acho que o Guilherme levantou um ponto muito interessante, que é a questão da candidatura avulsa, e eu acho que isso também serve de reflexão com o assunto até que eu trouxe antes, que é o seguinte: veja como as coisas estão acontecendo no Brasil. Está se falando em semipresidencialismo, mas para mim o que a gente vive no Brasil hoje e que pode acontecer caso o semipresidencialismo também avance, é a instalação total do caciquismo político. É como eu vejo as coisas. Você vê, o cara ele venceu as prévias, mas o partido não quer aceitar. O partido não quer aceitar. Por que não quer aceitar? Porque o partido não quer. Você vê aí hoje grandes nomes da política, como por exemplo o Gilberto Kassab. O Kassab não quer ser candidato a nada, por quê? Porque ele manda no partido. Em 2017, nós tivemos algumas mudanças que foram assim, eu até falo que são o pai e a mãe do semipresidencialismo do Brasil e que estão criando esse sistema caciquista, que é o seguinte: você instaurou a cláusula de barreira, que veio com tudo, de mãos dadas com o fundão. Você acabou com as candidaturas, o financiamento privado. Ou seja, hoje são os partidos e o presidente partidário que, primeiro, você só pode ser candidato se o presidente do partido lhe der a legenda, a nominata, etc., e você só vai ter verba se o partido lhe der um pedaço do fundão. E o partido só vai ter o fundão se ele tiver representatividade. E cada vez mais, cada ano que passa, os partidos têm que ter mais e mais representatividade para não serem destruídos pela cláusula de barreira. Então você começa a criar um cenário que, mesmo políticos extremamente impopulares, que não são bem quistos pela população, eles vão acabar sendo eleitos, porque no final do dia eles querem criar um cenário onde, vamos pensar, PT versus PSDB, só vai ter dois partidos. É a ideia do Fernando Henrique Cardoso, ele inclusive é o grande pai dessas ideias, cláusula de barreira e fim do financiamento privado, artigo sobre isso, lá no think tank dele, Instituto Fernando Henrique Cardoso. Aí no final do dia, por mais que você não goste dos políticos, por mais que os partidos não lhe representem, você vai ter que acabar elegendo eles. Por quê? Porque você só pode ser eleito através de um partido, e é só o presidente do partido e esse grupinho, que é essa cúpula, que vai decidir quem vai ser candidato e quem não vai, e eles ainda vão direcionar o dinheiro. Então, cada vez mais no Brasil estamos instaurando o caciquismo, e o caso do Dória é uma prova disso. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se vocês prestam atenção quando vocês estão no trânsito. Vocês lembram de algum adesivo que vocês olham no carro, assim, aquele que chama mais atenção? Sabe, tá grudado, tipo, saudade. O meu é não me segue que eu tô perdido. Não me segue, você lembra de algum? Esse marca pra mim. Não me segue que eu tô perdido. Não me segue que eu tô Saudades perdido. de Lindóia, né? Tem os nomes dos filhos. Mas lembra uma época que era assim, ó, sem o caminhão o Brasil para? Lembra disso? Aí começou uma onda que era assim, sem advogados o Brasil para. É verdade. Sem a indústria o Brasil para. Sem a turma do Chaves o Brasil para. Todo mundo foi na onda. Só que todo mundo se acha o ingrediente mais importante do bolo. E aí, de novo, o Wallace, que é o Chorão, que é um dos líderes ali dos caminhoneiros, olha que interessante, eu quero ler isso para você, Tomé. Ele estava pensando, olha como o Brasil está mudando, Guilherme. Ele estava pensando em fazer uma paralisação. E olha o que ele disse. Wallace Landim, o Chorão, diz que não é possível fazer uma paralisação, pasmem, porque pode agravar ainda mais a economia, que já vem sofrendo com o reflexo da pandemia, e que a política de preços da Petrobras deveria ser revista. Cara,
se deu a entender, um caminhoneiro que normalmente era vamos parar tudo, vamos queimar. Ia levantar a mão e falar, bora parar isso daí. O cara falou, ele está preocupado com a população e ele está entendendo que o preço não é algo determinante pelo presidente. Ou seja, será que as pessoas estão com essa visão macro, que a economia não é do mês, mas é de algo que é um planejamento? Porque foi o que o cara acabou de falar. Como é que você vê um negócio desse? Para mim, isso foi um... Você entendeu? Olha só o patriotismo desse homem e dessa classe que são os caminhoneiros. E me enche de orgulho poder falar dos caminhoneiros, porque são eles que movem o Brasil. Vocês têm ideia o que é dirigir um caminhão nas estradas que nós temos no Brasil? Oxi. Vocês têm ideia o que é deixar sua família em casa? É risco durante de vida. dias e dias e dias. E você mal conseguir voltar para casa com dinheiro para pagar suas contas? Vocês têm ideia o que custa trocar pneu de caminhão? O que custa um freio de caminhão? E todo esse trabalho, uma embreagem de caminhão, é o que move o Brasil. Nós só comemos no Brasil por conta desses homens. Nós só temos os nossos depósitos com produtos por conta desses homens. E eles estão hoje numa situação extremamente difícil. O preço dos combustíveis está um absurdo. Vocês imaginam, encher um tanque de carro hoje já é um grande absurdo. Vocês imaginem encher um tanque de um caminhão. E mesmo assim, o patriotismo dessa classe maravilhosa que são os caminhoneiros diz para eles que não é momento, por conta de tudo que nós passamos com o Covid, de parar o Brasil. Vocês são o orgulho da nação brasileira. É só isso que eu posso dizer para eles. Não, porque realmente me surpreendeu a clareza, a visão macro que os... Por isso que eu falo que os políticos subestimam o brasileiro. Eles acham que nós somos imbecis, não é isso que o ministro falou? É um bando de imbecil, deu voto. Cara, e são os caras que mais consomem diesel, mais consomem combustível. Então, com esse patriotismo, essa hombridade, como é que você vê isso, Negão? É legal que o Chorão ele reclama do aumento de 40 centavos no litro do diesel. Aí a gente pensa assim, poxa, só 40 centavos? Que diferença vai fazer? Poxa, eu não dirijo caminhão, que diferença vai fazer? Ah, mas aumentou a gasolina, eu não dirijo o carro, que diferença vai fazer? Vai fazer total diferença, amigão, porque quando chegar o prato aí na sua mesa, na hora de você ir lá comprar no mercado, essa diferença vai ficando cada vez maior. É muito legal a gente poder ouvir isso de um líder dos caminhoneiros. Os caminhoneiros são uma classe com vários líderes, não tem um cara representando todos. Perfeito. Graças a Deus, cada um eles têm vários sua líderes região. Assim, cada um tem sua região, entendeu? E é muito legal você poder ouvir isso e não ouvir o cara falando assim, ó, quer saber, vamos parar tudo, presidente se vira e baixa o preço. Eu sempre falo isso. Se o Bolsonaro quisesse, ele podia intervir. Graças a Deus, ele não está intervindo. A gente não precisa ir longe para ver quem está intervindo e para ver que está dando errado. Esse é o barato da América. Você está aqui do lado, você não precisa ir lá na Europa, você não precisa ir na África. Como é que você consegue ver isso, Negão? O futuro do Brasil você consegue ver olhando por aqui? O futuro do Brasil é simples. Vota no Lula e você vai ter a Argentina. Não precisa ir longe. Todo mundo gosta de pegar a Venezuela. Por quê, Negão? A Argentina, ele interfere nos preços? Não, a Argentina ele congela preço, é isso? A Argentina faz exatamente o que o Lula quer fazer e que fala de peito aberto que vai fazer. Não é uma teoria do Negão, não é uma estimativa porque do Negão. Porque o Lula diz que vai controlar, vai intervir. Ele vai intervir no preço dos alimentos, ele vai intervir na Petrobras e intervir na Petrobras. Gente do céu, não estamos falando de um cara novo na política. Estamos falando de alguém que passou 8 anos, elegeu Dilma Rousseff 2 vezes. Olha o poder desse homem de eleger Dilma Rousseff 2 vezes. Você já viu um discurso de Dilma Rousseff? Um só. Pega 10 então, pra você não falar que eu sou ruim com ela. Pega 10 discursos de Dilma Rousseff e fala assim, cara, o Lula elegeu essa mulher 2 vezes. E com esse poder que ele tem, ele está dizendo de peito aberto que vai transformar a gente no que a Argentina é hoje. Todo mundo gosta de falar o seguinte, não, porque se o PT vier pro poder, ele transforma a gente em Venezuela. Não, aqui do lado. 50% de pobreza. Ou seja, 50% de então, peraí, pobreza. só para o pessoal entender. Quando há uma grande intervenção em preços, em congelamento, de uma maneira autoritária, acontece esse resultado que aconteceu na Argentina e na Venezuela. Nós já passamos por isso, já vivemos esse tempo de imprimir dinheiro, de ligar a impressora. Anos 80, anos 90. Dinheiro. Nós já vivemos isso, não é uma teoria do Alessandro Negão, isso é uma coisa que a gente já viveu, é uma coisa que a gente já viu que deu errado e é uma coisa que eles querem fazer agora de novo e dizem isso de peito aberto. Tanto que agora parece que
como é que fala? O cara do marketing ali do Lula. Isso, já disseram que não, nós vamos mudar, não vai ser bem assim, não vamos falar de aborto, não vamos falar de intervenção, não vamos falar de controle da mídia. Nem da moeda única. Mas nem da moeda única. Nós vamos ter a moeda igual da Venezuela. Exato, moeda única, pelo amor de Deus. Eu quero saber, Guilherme, existe uma maneira de solucionar esse impasse? Porque as pessoas sentem, né, o aumento de preço ali nas gôndolas, no combustível. Graças a Deus que as pessoas estão entendendo que isso não é algo para solucionar numa canetada. Mas qual que seria o impasse? Você acha que você conseguiria, de alguma maneira, ter um estoque, algum fundo regulador? Como é que você acha que poderia solucionar o problema do combustível, que é algo que afeta todo mundo? Você sabe, Ricardo, que desde 1998, com a Lei 9.474, desde 1994... Não é? Essa legislação... Olha, quando um cara traz números, eu acho que ele é inteligente. Não dá? Mas não quando o cara fala assim, ó... É só uma lembrança. Lei tal, número tal, você já para ouvir. 94. É só uma lembrança. Nós quebramos o monopólio da Petrobras sobre a questão do petróleo. Tá certo? E isto não avançou o que deveria ter avançado, porque houve a criação da Agência Nacional do Petróleo e nós deveríamos ter uma maior competição entre essa questão da gasolina, do diesel e da própria distribuição de derivados do petróleo no país. E o que acontece? Hoje, né, nós temos a Petrobras ainda com uma atividade praticamente monopolística no país, né, uma presença... É um monopólio. Uma presença, vamos dizer assim, de outros competidores ainda tímida no Brasil, né, e a Petrobras, na verdade, está devendo uma política estratégica em relação ao que ela fará, sobretudo com a política de preços, né, a médio e longo prazo, com relação ao desenvolvimento das suas atividades, ela está devendo isto para o Brasil. Né? Porque você veja, nós temos um desenvolvimento baseado num sistema rodoviário que vem desde os anos 50, quando o Brasil ainda tem um potencial hidroviário e ferroviário muito importante para o escoamento da sua produção. E isto não é objeto de uma discussão mais aprofundada. E nós não vemos nenhum programa de governo dos pré-candidatos que estão discutindo, né, propostas para o futuro do país. Por exemplo, abrir o mercado. Trazendo isto. Abrir mercado. Então, você veja que nós temos questões que envolvem a questão do diesel e dos derivados do petróleo, que poderia avançar em termos de discussão, mas também de outras matrizes, né, energéticas. Evidentemente que a postura do Chorão é uma postura a ser destacada, mas a categoria está sofrendo, né, e a gente não vê propostas de médio e longo prazo para solucionar isso. Evidentemente que uma intervenção do governo federal na Petrobras seria desastrosa, mas qual é a resposta da Petrobras como uma companhia que tem ações em bolsa a médio e longo prazo para resolver esse problema? Ela não oferece soluções. Eu quero saber do Kim, como é que as pessoas estão se virando na Austrália? Estão dando os seus pulos que nem os cangurus? Como é que as pessoas estão fazendo? Porque eu quero saber, teve mudança de preço, teve inflação pós-pandemia, como é que está o preço das coisas aí? Existe só um fornecedor na Austrália ou existem mais concorrentes? Dá um cenário pós-pandemia na Austrália e os preços, não só do combustível, mas de tudo que está acontecendo aí. Os preços aqui todos subiram. O que teve um maior impacto também foram os combustíveis. Eles dobraram de preço, dobraram mesmo de preço quando você pega ali o início de 2020 e os preços atuais. Os alimentos como todo, você encontra um aumento de 20% ali, 30% aquilo outro, quando você também compara ali com os preços de 2020. Eu acho que o maior custo assim, que eu posso notar é no preço da carne vermelha. Ela deve ter aumentado assim todo de mais de 50% desde 2020. E a população está reclamando, como também está reclamando ao redor de todo o planeta. É um problema internacional. Aqui eu acho que, assim, a carne vermelha aumentou muito, mas teve algumas coisas que não aumentaram tanto. E se eu puder, talvez, falar um dos motivos, eu poderia apontar, porque, por mais que as pessoas comentaram muito, Austrália, saíram alguns vídeos que a galera, em determinado momento, acharam que, meu Deus, tá o caos na Austrália. Eu falava, gente, olha só, cada estado tem uma situação diferente, está acontecendo coisas diferentes. Aqui no meu estado, em Queensland, você pegar até acho que agosto de 2021, ou seja, ano passado, não tinha máscara. Nem pedia. Porque a gente aqui, como a Austrália é um continente ilha, eles fecharam tudo. Para você entrar, tinha que ficar no hotel de quarentena. Então, conseguia ter 0 casos. Assim, semanas seguidas de 0 casos. Aí agora tem dois casos aqui. Os 2 casos consegui isolar e conseguia manter. Então, passamos mais de um ano assim.
Mas mesmo com o país com esse funcionando, controle todo, houve essa inflação. Isso, mesmo o controle todo, mesmo as pessoas trabalhando, etc., teve a inflação você sente no bolso. E qual que é a matriz aí? É petróleo, é diesel? Existem outras formas de transporte? É rodovia, é ferrovia? Qual é o impacto do aumento do combustível na economia? Existe concorrência? A concorrência aqui ela é bem restrita em todos os setores na Austrália. Você tem aqui, por exemplo, você fala impostos de combustível. Basicamente, você tem 3 grandes bandeiras. Você vai ao supermercado, você tem 3 grandes bandeiras. Perfeito. E uma bandeira que é um pouco mais gourmet, algo assim do gênero. Você vai para... A não ser assim, marca de biscoito, uma coisa ou outra, que você tem vários produtos internacionais... Quando se trata assim, nível de empresa, é muito restrito. É muito restrito aqui. Realmente, assim, você vê na Austrália, o monopólio realmente é algo que às vezes impera. Você vê, cara, inúmeras franquias de uma determinada coisa, e principalmente combustível e alimentação, são poucas redes que comandam tudo, e às vezes assim, a BP, ela tem a parceria com o Woolies, que é uma das grandes marcas de supermercado, que tem a parceria com a BWS, que é as lojas que vendem bebidas alcoólicas. A Shell tem a parceria com o Coles, que é uma das outras grandes marcas de supermercado, que é dona também da Licoland. Então você vê assim que são os mesmos grupos que controlam quase tudo. E a base de transporte é rodovia, é ferrovia? Como é que é? Aqui tem muita rodovia, muita coisa é via rodovia. Agora aqui também o sistema ferroviário daqui é muito mais desenvolvido. Aqui eles realmente utilizam, tanto para locomoção da própria população, como para também transporte de carga. Quero saber do Tomé o seguinte. Tomé, você acha que uma das soluções seria privatizar a Petrobras? Ou seja, sair desse chapéu do controle estatal, que não é tanto, né? Acho que é 51%, se não me engano, alguma coisa assim. 60%. Você está 60%? Você acha que a privatização, a concorrência, ou seja, você jogar para o livre mercado, onde você tem que ser bom, onde você disputa preço, onde você tem que baixar para conquistar o cliente, você acha que isso é a solução para a Petrobras? Eu vou devolver a pergunta. Nos governos do PT foram desviados, segundo o Ministério da Economia, mais de 900 bilhões da Petrobras. Quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão. Daria para fazer 10 vezes a transposição do Rio Amazonas. Olha a loucura que nós vivemos. É claro que tem que privatizar. O governo não tem estrutura gerencial para poder cuidar de todas essas estatais. Eu quero fazer uma ordem de grandeza. Eu quero fazer uma ordem de grandeza. Normalmente, quando tem aquelas mega sena acumulada e tudo mais, às vezes as pessoas ganham 300 milhões, não é isso? Isso. Seria 3 vezes ganhar na mega sena sozinho. Não mais. Desculpa. Não, ali é milhões. Não. Então, olha como é até milhões. Não, a pessoa fica feliz da vida e ganha 300 milhões. 300 milhões vezes 10, 300 bilhões. E mais vezes 3, ou seja, você ganhar... Vezes 100 daria 300 bilhões. É isso aí. Vezes 9. 300 vezes 10 é um absurdo. Ou seja, você ganhar 20 vezes sozinho... Muito mais. Eu já perdi as contas. Ou seja, é dinheiro que não acaba mais. 900 bilhões. Nós temos que tirar da mão dessa quadrilha que ainda toma conta do nosso país, que tem muita gente infiltrada e nós sabemos disso, a oportunidade que eles sempre tiveram de assaltar o Brasil. Aonde eram as grandes oportunidades? Primeiro, na tal política de coalizão. Se entregava o ministério de porteira fechada a um partido político. O presidente Bolsonaro acabou com isso. Entregou para pessoas que têm a competência para estar lá. A corrupção sistêmica no Brasil acabou. A pontual existe porque é feita por homens. A sistêmica não acontece mais. Outra coisa, privatizar Petrobras, Eletrobras, Correios e todas essas estatais que durante muitos anos causaram prejuízos porque eram assaltadas. Hoje passaram a dar lucro, mas também isso causa para o país uma carga muito significativa no tamanho do Estado que nós temos que diminuir. Se você pegar a Petrobras, privatizar e abrir o mercado para que outras empresas também possam estar comercializando combustíveis no Brasil, com certeza o preço vai vir para baixo, que é o que acontece em muitos países do mundo. Nós não temos que ter essas empresas mais no Brasil, não faz sentido. E é por isso que o ex-presidente Lula sempre diz, nós vamos devolver ao povo as nossas estatais. Vão não, né? Eles vão devolver para eles próprios voltarem a assaltar do jeito que elas foram assaltadas nos últimos anos. Fiz a conta aqui, agora a lição de casa, é 3 mil vezes, cara. 3 mil vezes. Então imagina, a pessoa fica feliz da vida quando ganha na Mega Sena, ganha 300 milhões. A dívida, ou melhor, aquilo que foi roubado da Petrobras foi 3 mil megacenas acumuladas de 300 milhões. 3 mil megacenas. O que você acha disso, Negão? Tem jeito a Petrobras? Tomé falou uma coisa aqui muito boa e eu queria só colocar aí em cima que é o seguinte.
esse lucro que a Petrobras acabou de dar, que o Tomé citou, é exatamente aonde eles estão de olho. Esse negócio de não, eu vou pegar a Petrobras e vou devolver a Petrobras aos brasileiros, isso aí é cascata. Isso aí é cascata. A Petrobras vai voltar a ser o que é. Se você acabar votando, né, do outro lado, pro Lula, vai. Se você acabar votando no Lula, o que você vai ter... O Negão não gosta nem de falar o nome do Lula. Porque suja a boca, né? Porque senão... Você tem que entender o seguinte, antigamente o que acontecia? O presidente era eleito, aí fazia aquela festa, olha, partido fulano vai ficar com tal ministério, partido ciclano com outro ministério. Você quer o quê, amigão? Você quer uma Petrobras? Mas e o que vai voltar pra gente? E aí? Era assim, a conversa era assim. A tal conversa que dizem que o Bolsonaro não tem, porque o Bolsonaro não tem diálogo, Ricardo. O Bolsonaro não sabe dialogar. Pois é, né? Mas ele não sabendo dialogar, ele tá colocando as pessoas certas nos lugares certos. Como o próprio Tomé falou aqui, a corrupção sistêmica acabou. É simples assim. Porque se ela existe, porque hoje, ó, os caras estão com olho de lupa, assim, no Bolsonaro aqui, ó, procurando, sim, ó, coisinha por coisa. Olha, se ele come um frango e limpa com a boca, pronto, já é um motivo... Até CPI por prevaricação de um crime que não aconteceu. Não aconteceu. Exato, CPI das por vacinas prevaricação. Lá, exatamente. Você entendeu? Então o que a gente tem hoje é isso. Eu quero saber, para arrematar esse assunto, Guilherme, suas últimas palavras, não na sua vida, mas nesse programa aqui. Não, em relação à questão das estatais, né, desde 2013 nós temos uma nova lei em vigor que aperfeiçoou um pouco, pelo menos a questão da indicação de dirigentes para estatais, como por exemplo a Petrobras. Então nós vimos recentemente na indicação do novo diretor-presidente da estatal, que teve que ser aceito como conselheiro da estatal, que ele precisa ter um currículo com experiência, no mínimo, naquele setor, né? Isso melhorou a condição, né, daqueles que são indicados, né? Então, afastou um pouco isso que o Negão estava dizendo, de ser apadrinhado político ou de ser da agremiação partidária ou desse troca-troca, né, eleitoral, né, em função de ser alguém da agremiação partidária, porque venceu a eleição, eu estou dando esse cargo para você. Não. Sobretudo essas companhias mais estratégicas do país, sobretudo a Petrobras, que tem cotação em bolsa, né, que tem um impacto direto nas atividades econômicas do país, a gente viu a dificuldade que foi encontrar um conselheiro para o conselho de administração da companhia que fosse aceito pelo conselho de administração e que virasse o diretor-presidente. A dificuldade começava por achar um currículo que tivesse aceitação no mercado. Guilherme, eu vou falar só uma coisa para você agora. Não era uma pessoa de partido. Deixa eu falar, então isso aconteceu agora, ficaria horas te ouvindo. Eu quero pedir uma coisa para você. Põe esse óculos, por favor. Você gostou do meu óculos? Eu quero encerrar você com óculos. Você tem um galã italiano com esse óculos. Eu vou te falar. Então vou encerrar com o Guilherme, o galã italiano, Alessandro Negão, Tomé e o bigode mais bonito da Austrália, que é o Kim Paim. Pessoal, muito obrigado. Esse é o Linha de Frente e até o próximo programa. Até mais, pessoal. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.